Olá, tudo bem? Vamos seguir nossa leitura do livro de Provérbios. Vamos ler hoje o capítulo 21. Tome a sua Bíblia e vamos ler juntos Provérbios, capítulo 21. Começa dizendo assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Geralmente, a gente sempre acha que estamos certos, não é? Existem pessoas que sempre acham que estão certas. E é basicamente isso que o texto está dizendo. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros e aos olhos do Senhor, não é? Exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha que interessante. O olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar justiça. Pensando um pouquinho nesse versículo 6. O que você tem adquirido? Aonde você tem chegado? O que você tem possuído? O que você tem conquistado? Tem sido de maneira honesta? Tem sido realmente através do suor do seu trabalho, do seu esforço, de sua dedicação, com justiça? Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Vamos para o 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Versículo 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Veja que interessante esse versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, aquele que não tem empatia para com a necessidade do necessitado, do pobre, não é? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça
e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Veja que interessante esse versículo 23. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Palavra do Senhor, temos lido capítulo 21 de Provérbios e até aqui seguimos firmes. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos agradecer nesse momento. Bendito Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por termos chegado no capítulo 21 de Provérbios. Continua nos instruindo, nos dando sabedoria, nos enriquecendo de conselhos tão importantes que esse livro nos traz para o nosso crescimento como ser humano, como pessoa, como cristão. Ó Deus, abençoa cada um que está acompanhando essa campanha, participando desse propósito. Nos ajuda, abençoa os nossos familiares, colocamos todos eles em oração na Tua presença. Obrigado, Senhor. Amém. E você até o próximo capítulo.